Bom, basicamente a radiestesia, o próprio termo significa sensibilidade às radiações, essa é a definição mais comum, né? E se refere, no caso, à técnica, à capacidade que o ser humano tem de perceber as informações energéticas ao seu redor. A radiestesia, basicamente, ela se utiliza de alguns instrumentos simples, como pêndulos, por exemplo, para externar esse conhecimento. A radiestesia ela é como se fosse a agulha de uma balança, que ela permite ver aquilo que todo o mecanismo da balança capta de informação. Os instrumentos da radiestesia são a mesma coisa. Então a radiestesia é a técnica que ela permite exteriorizar essa capacidade que nós já temos naturalmente de perceber as informações energéticas à nossa volta. Bom, basicamente a radiestesia surgiu na minha vida muito cedo. Eu comecei a ler muito cedo. E quando bem jovem, 13, 14 anos, eu acabei tendo em mãos um exemplar da antiga revista Planeta, que é uma revista conhecida no mundo inteiro, que falava de temas ligados à terapia alternativa, esoterismo, e teve uma edição especial da Planeta sobre radiestesia. E eu acabei pegando essa revista, achei muito interessante, fui na oficina do meu pai, peguei uma porca, né, pesada, para parafuso, amarrei num fio, e eu comecei a testar aquilo ali, e eu fiquei encantado, porque aquilo ali realmente funcionou. E daí para frente a radiestesia ela nunca mais saiu da minha vida. Okay? Quando eu lá, cerca de 27, 28 anos, foi quando, ou seja, 14 anos depois que eu comecei, foi quando tudo isso acabou realmente criando uma grande mudança na minha vida. Assim, pode ter várias, né? Tinha uma amiga minha, por exemplo, que ela tinha um problema, um problema na cabeça muito sério, dor de cabeça muito forte, e ela fez vários tratamentos médicos, certo, para esse problema. E o problema não se resolvia. Até que o neurologista receitou um remédio que ela tomou e ela nunca mais teve dor de cabeça. Detalhe, um dia depois ela não conseguia levantar da cama por causa de uma gastrite que tinha sido provocada pelo remédio, uma reação adversa. Então ela trocou o neuro por um gastro e começou um novo tratamento. E com o passar do tempo, a pessoa não vendo solução, foi procurar uma avaliação de radiestesia, eu fiz uma avaliação de radiestesia para a pessoa, e nós simplesmente fizemos uma seleção de alimentos mais ou menos indicados, e o problema da pessoa se resolveu em questão de uma semana. Fora isso, de vários casos de amigos que nós mudamos a cama de lugar, a pessoa passou a dormir melhor, tudo selecionado através da radiestesia, certo? Vários problemas de pessoas que estavam em tratamentos psicológicos e que depois de um trabalho de radiestesia começam a ver uma melhora que há muitos anos, por exemplo, não encontravam. Não havia. Bom, basicamente é uma questão de destino, né? Eu procurava informações sobre radiônica há muitos anos e não consegui encontrar, porque realmente é um assunto que não existem praticamente livros, os livros que existem tratam pelos aspectos teóricos. Então, dentro dessa minha busca, nesse período que eu te falei que eu estava com cerca de 27 anos, foi quando uma vez eu entrei numa loja de livros usados e revirando alguns livros de radiestesia, caiu uma folha de papel no qual tinha um esquema com informações suficientes para eu criar meu primeiro aparelho, um aparelho muito simples ainda para teste. E a partir desse instrumento é que eu comecei a pesquisar e desenvolver. Depois disso, nós começamos, eu encontrei uma outra pessoa, começou a pesquisar junto comigo, e nós entramos em contato com estudiosos em outros países, particularmente na Austrália e Argentina, e através desse contato nós conseguimos os elementos suficientes para criar o primeiro instrumento radiônico nacional, que no caso foi a NS-10,
que já seguia determinados parâmetros internacionais. A Orion, ela é um equipamento, basicamente, que assim, quase tudo que eu fiz na área de radiestesia e de radiônica, em primeiro lugar, foi para solucionar os meus problemas até enquanto operador. Então, tudo que eu penso é sempre para facilitar a vida do operador. E a ideia da Orion é você ter o máximo de recursos possíveis no menor espaço permitido. Então, com isso nós criamos a Orion, que é um equipamento base 10, sucessora, no caso dos antigos Delaware, Brusco, segue o mesmo padrão desses instrumentos, com alguns recursos adicionais em relação a Delaware, como a capacidade de gravar dados de tratamento em cartões, o que facilita muito. Nós temos um caderno de índices bastante completo aos tratamentos, certo? É um aparelho, a Orion, na verdade, o primeiro modelo foi a máquina radiônica, basicamente, que serviu para começar a popularizar a radiônica no Brasil. Depois da criação da Orion, as pessoas passaram a conhecer melhor, porque pela primeira vez elas tinham acesso a um equipamento de ponta, fabricado no Brasil, que não era necessário importar, pagar taxas adicionais, não era necessário traduzir manuais, e a um preço acessível. Então, essas foram as vantagens da Orion. A ideia é inserir algumas ferramentas, como, por exemplo, a Orion é capaz, por exemplo, de trabalhar com alguns softwares já de informática. Por exemplo, então a pessoa, por exemplo, que trabalha com o sistema da Uda Clark, por exemplo, ela pode utilizar aquelas frequências de tratamento da Uda Clark, por exemplo, dentro dos equipamentos. Você pode utilizar gerador de ruído branco a partir de um computador, certo? A Orion você pode acoplar gráficos de radiestesia para enriquecer o tratamento. Você tem uma série de ferramentas que tornam o trabalho mais funcional. E o outro aspecto é que esses equipamentos, como a Orion, ela permite tratar várias pessoas ao dia, o que era uma deficiência da maioria dos aparelhos antigos. Porque como você tem que tratar vários aspectos no mesmo caso, você não tem como tratar muitas pessoas com o mesmo instrumento. Então a Orion ela permite você tratar várias pessoas com o mesmo instrumento. Não necessariamente. A radiônica ela foi criada por um médico, ela foi dominada os primeiros 30 anos da existência dela por médicos que não eram, na sua maioria, radiestesistas. A radiônica em si ela é uma disciplina à parte da radiestesia. Um conhecimento de radiestesia pode facilitar o contato com a radiônica. É sempre uma ferramenta a mais. Assim como a radiestesia facilita, na verdade, o uso de várias outras técnicas e ferramentas. Mas não é imprescindível. O que a pessoa necessita é um bom treinamento em radiônica. A radiônica é técnica. Sim. Porque a radiônica ela não opera em nível físico. Ela opera em nível energético. Então ela vai tratar principalmente duplo etérico, que é o nosso campo energético mais denso, corpo astral ou emocional, que está muito relacionado ao plano das emoções, e o corpo mental, que está relacionado aos nossos padrões de pensamento. Esses três campos, na verdade, são os geradores dos distúrbios. Então, a radiônica ela atua sobre todos os três. É necessário que a pessoa tenha um bom conhecimento desses campos. No nosso curso, por exemplo, quando a pessoa se inscreve no curso de radiônica, ela tem um módulo só sobre anatomia sutil. Basicamente, o que acontece é que os cursos da radiestesia.net eles foram muito bem elaborados para produzir uma formação consistente.
Então, esse é o nosso grande diferencial. Cada curso, na verdade, ele foi projetado para que a pessoa se especialize naquele assunto principal. Então nós temos um curso básico de treinamento. Ao contrário da maioria dos cursos existentes, onde no final de semana você aprende o treinamento, a utilização em terapia, radiônica, geobiologia, de forma mais fragmentada, na escola não. Você tem um curso específico só para o treinamento. Para a pessoa aprender a dominar os instrumentos, a tornar o instrumento como uma extensão natural do próprio corpo da percepção. Esse é o curso inicial. Depois disso, nós temos cursos específicos para cada área. Então a pessoa pode se especializar em radiônica, ou se especializar no uso de gráficos, ou se especializar no campo terapêutico, ou especializar-se em anatomia sutil. Mas no curso de gráficos, por exemplo, nós só falamos de gráficos. É um estudo aprofundado de gráficos, onde ela aprende desde a gênese de ondas de formas, disciplinas que deram origem aos gráficos, até diversas utilizações dos gráficos, cuidados necessários, técnicas específicas que nós fomos desenvolvendo com o passar do tempo. Então, o diferencial básico da escola é esse. O sistema de créditos. Exato. Fora isso, nós temos a questão do reconhecimento internacional em relação a esse curso. Então, a primeira coisa que a pessoa deve entender é o nosso curso ele fala numa linguagem que ela é natural às grandes associações ao redor do mundo. Nós formamos radiestesistas que eles poderão falar do trabalho deles em qualquer lugar do mundo e serão entendidos. Né? Uma pessoa, por exemplo, que estuda radiônica conosco, ela pode conversar, por exemplo, com um membro da Radionic Association e a linguagem todo mundo se entende, porque nós seguimos padrões internacionais. E dentro disso nós temos um sistema de creditação, onde cada curso corresponde a créditos. A pessoa adquire créditos e para superar algumas etapas, os cursos não bastam. A pessoa vai ter que desenvolver algum trabalho para atingir um mínimo de créditos. Então ela tem que desenvolver pesquisa, artigo, avaliações que nós podemos corrigir, que é para mostrar para nós o desenvolvimento, para a pessoa continuar um desenvolvimento, porque não adianta ter o curso e depois a pessoa permanecer sozinha, tem que ter um acompanhamento. Então essa é a proposta básica da escola, é fornecer esse acompanhamento ao radiestesista, do começo até a sua formação. Assim, existem alguns cursos que naturalmente nós temos uma maior relação, como os cursos reconhecidos pela BRAD, por exemplo, ou profissionais, ou o Instituto Mahat, profissionais como Sérgio Areias, o João Orestes Cafarelli, Antônio Rodrigues, Flávio Girão. Essas pessoas, formadas com esses profissionais, elas já têm uma base boa para seguir adiante nos cursos de especialização. Em caso de outros cursos, nós temos um sistema de validação daquele conhecimento através de uma entrevista e através de alguns trabalhos que nós propomos à pessoa. E assim as pessoas podem ficar com certificado. Exatamente. Uma vez que a pessoa demonstre domínio daqueles temas, ela passa a ter uma certificação nossa. Esta é uma das vantagens da acreditação. Exatamente, essa é uma das vantagens da acreditação. E é uma acreditação que ela é reconhecida pela Associação Brasileira de Radiestesia, é reconhecida pelo Instituto Português, certo? Então, é um profissional que tem uma alta dose de reconhecimento no mercado. Bom, a radiestesia, com o advento da internet, a radiestesia e a radiônica se popularizaram mais do que, acho que, em todas as décadas anteriores. Isso foi um aspecto bastante positivo. A internet proporcionou que o maior número de pessoas
conhecessem o tema. Esse é o aspecto positivo. Se fala mais de radiestesia, existem mais pessoas interessadas, mais pessoas estão vendo os benefícios que a radiestesia pode trazer. Porém, a radiestesia, infelizmente, acabou vingando muito uma visão da radiestesia mística. Então é muito comum, por exemplo, as pessoas terem uma noção de que se elas aprenderem um movimento do pêndulo, sim ou não, você formou um radiestesista. E que daí para frente o instrumento é que passaria a indicar as respostas e tudo mais, a ensinar. E não é assim que funciona. Então perdeu um pouco o aspecto técnico da radiestesia, que é o que nós buscamos resgatar. Por outro lado, a radiestesia realmente não está muito mais difundida. O radiestesia.net ele é um dos maiores sites de radiestesia do mundo, né? Com certeza ele é o maior site de radiestesia da língua portuguesa, é um dos maiores do mundo. Ele é um projeto, ele é um projeto muito antigo. Eu comecei o radiestesia.net em 1996, naquela época com outro nome, até outro endereço. A criação do radiestesia.net ela se deu por um detalhe muito simples. Quando eu comecei a acessar a internet, eu sempre ouvi dizer que a internet era a mina de conhecimento, onde você podia aprender tudo. E aí quando eu fui buscar algo sobre radiestesia, não tinha praticamente nada. Eram poucas coisas e fragmentadas. Então eu resolvi criar um site onde eu pudesse falar de radiestesia e fazer artigos, escrever aquilo que eu conhecia, que na época era muito menos até do que hoje, né? Mas eu comecei a dividir com as pessoas e felizmente esse site teve um reconhecimento muito rápido, inclusive da Associação Argentina de Radiestesia, né? do falecido Juan Carlos Russo, que entrou em contato rapidamente para nos parabenizar, tudo. E o radiestesia.net é o nosso projeto de divulgar uma radiestesia técnica com informações confiáveis, informações validadas pela prática e reconhecidas por grandes associações. Basicamente, o radiestesia.net é isso. E eu agradeço muito a visita de todos aqueles que até hoje nos visitaram, enviaram e-mails. Agradeço ao gentil convite do nosso amigo Antônio Felipe, com quem eu conversei muito tempo online e finalmente conheci pessoalmente. Desejo muito sucesso ao Hiperrádio. O Hiperrádio tem tudo realmente para tornar a radiestesia em Portugal extremamente forte. Certo? Eu que lhe agradeço. Muito obrigado. Tudo de bom, tá?